Colunista do UOL, Reinaldo Azevedo não perdoa juízes bolsonaristas e nem quem quer ser bolsonarista. Vamos entender o que isso significa com o nosso querido Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Vamos lá, quem que foi o alvo do Reinaldo dessa vez? Não foi o capacete do Bolsonaro. O Reinaldo parou um pouco, foi bater um pouco no Tarcísio, parou de azucrinar o Bolsonaro e resolveu voltar às suas baterias contra ele, o homem do In Fuchs We Trust, Luiz Fux. Que, Sofia, vamos ser sinceros, você estava com a Ana na transmissão ao vivo ali do julgamento da primeira turma. Olha, o Fux só tá faltando ir no saque do bolsonarismo e tirar a carteirinha dele de juiz bolsonarista, né? Porque, assim, tá uma palhaçada isso aí. Ele tá basicamente representando ali o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. Mas olha só, saiu o julgamento da Débora do Batom, reportagem da Mariana Muniz, do Jornal o Globo, em Brasília. Será que vale aquela vinheta Breaking News? Porque saiu agora, né? A gente tá sem a vinheta do Breaking News. Ai, desculpa, tá bom. Mas bota na tela a matéria só. Carmen acompanha Dino Moraes e primeira turma condena Débora do Batom, que pichou a estátua do STF, a 14 anos de prisão. Ministra deu voto decisivo para o placar, que foi unânime pela condenação, mas divergente sobre as penas. Vamos ver juntos. Primeira turma do Supremo condenou a 14 anos de reclusão Débora Rodrigues dos Santos, que pichou Perdeu Mané na Estátua da Justiça, que fica em frente à corte. Definição sobre a pena imposta à cabeleireira foi obtida com voto da ministra Carmen Lúcia, que seguiu Flávio Dino e acompanhou o relator Alexandre de Moraes. Embora todos os ministros do colegiado tenham votado para condenar a mulher, houve divergência da pena em relação à dosimetria. Enquanto Moraes propôs 14 anos de pena, Cristiano Zanin votou por uma punição de 11 anos e Luiz Fux votou para aplicar uma pena de 1 ano e 6 meses de prisão. Sofia, quem faz isso aqui é o quê? Me diz. 1 ano de prisão, cara? Ela não tá sendo condenada pelo batom, Não, gente. não. Gente, vamos lá, vamos Ela deixar tava bem. acampada, gente. Tava, Cara, é a mesma coisa que você. Eu já usei esse exemplo em outra ocasião, vou usar de volta. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa lá, uma quadrilha que assaltou um banco e deu um tiro na pessoa enquanto estava assaltando o banco e sei lá o quê. Daí você tem uma pessoa que participou do planejamento lá, que participou, que dirigiu o carro que os assaltantes usaram para chegar lá no banco, ficou lá com o motor ligado esperando eles saírem, botou eles no carro de volta e saiu correndo e enquanto tá fugindo depois de assaltar o banco, furou um sinal vermelho. Dessa pessoa é condenada por formação de quadrilha pro assalto ao banco e alguém olha e diz: "Nossa, mas vocês vão condenar essa pessoa a tanto tempo de prisão só porque ela furou um sinal vermelho?" Não. Não. Gente, aquilo ali é uma ela fez parte de uma organização criminosa para dar um golpe de estado. E não é uma organização criminosa para qualquer crime. É o crime de golpe de Estado. Eles queriam mudar o nosso regime jurídico político. Eles queriam instaurar uma ditadura, gente. Eles nem disfarçaram e era uma ditadura militar. Ai, mas ela era uma coitada que tava lá. Bom, ela tava participando de um movimento golpista que teve pelo menos um comandante de força armada liderando esse troço. Que era o cara da Marinha. E com a anuência de um monte de gente. Então, assim, assim, o Supremo ainda tá sendo, aí eu pego alguns comentários de juristas, ele tá sendo muito bonzinho, que ele tá propondo acordo para muitos dos acusados nos processos, que não estão sendo condenados à prisão, e quem tá recusando que tá tomando 14 anos. A Débora não Uhum. aceitou, gente. Exatamente. A Débora não aceitou, e assim, em alguns casos também não tem que ter negociação, tem que ser punido, gente, senão vai acontecer de novo. Uhum. E é nisso que o Reinaldo tá batendo, tá, gente? Olha lá a paulada que ele dá no Fux. Com essa fotinho do revólver 38 com batons. Débora, Fux julga um crime no presente e envia recado para golpistas do futuro. Eu vou me adiantar e falar, sabe qual que é o recado que o Fux tá dando? Ó, gente, pode tentar de novo. Que se eu matar no peito vai ser 1 ano só.
Uhum. É isso que é esse recado que ele tá passando, gente. O Reinaldo escreve aqui. Primeira turma do Supremo retoma hoje o julgamento da cabeleireira Débora, ela foi condenada, que participou dos ataques golpistas às sedes dos 6 poderes. Os cretinos, os lenientes, os que desprezam a democracia, dizem que ela apenas escreveu uma frase com batom numa estátua. Conhecem a minha posição e, por mim, a condenação de 14 anos, conforme os votos de Alexandre de Moraes. Flávio Dino será mantida. A Carmen votou assim também. Além de Fux, ainda não votaram Cristiano Zanin. Será que se trata de um ponto de inflexão das condenações? Não. Para tanto, é preciso que haja um instrumento, qual a revisão judicial pertence ao nosso ordenamento jurídico, mas é feito caso a caso. Qualquer saída diferente depende de uma votação de um texto no Congresso. Mas qual? O texto dessa anistia, que é completamente sem noção. O Reinaldo ainda coloca, tá? Nosso ordenamento jurídico prevê isso. Se ocorrer um transitado em julgado injusto, Sofia, as pessoas podem entrar com revisão penal. Se elas vão conseguir, é outro papo. Provavelmente não. Mas é isso, ainda há recursos. No julgamento que tornou réus os golpistas do primeiro lote, a que pertencem Jair Bolsonaro, Fux resolveu se entregar-se a divagações sobre tipos penais. Tentativa de golpe e tentativa de abolição de Estado Democrático de Direito seriam crimes autônomos? A tentativa seria mesmo um crime? E sobre as supostas severidades das penas. E usou o caso da cabeleireira, tornada celebridade, heroína e mártir pelos bolsonaristas como exemplo. Ele já havia pedido vista e teceu considerações sobre a suposta dureza das penas. A mulher que se encontra em prisão domiciliar, já se encontra em prisão domiciliar, estava em preventiva. Ainda que condenada a 14 anos, e ainda que volte para a cadeia, deixará a prisão no ano que vem, em razão da progressão de pena, progressão, diga-se, permanentemente fustigada pela extrema-direita. Vamos ver quais serão as considerações de Fux ao embasar o seu voto, que vai propor uma pena menor, isso é certo? Saberemos se o ministro acha que tal senhora apenas escreveu uma frase com batom numa estátua, idiota e sem importância, ou se considera que, no contexto dos ataques golpistas às sedes dos 3 poderes, aquele foi um ataque à própria justiça. Bom, o cara tentou condenar ela há 1 ano. Há 1 ano. E os outros condenando a 14. Gente, é um absurdo. Uma coisa que as pessoas precisam entender, tá? O Supremo Tribunal Federal existe, os 11 ministros estão lá, para discutir mesmo e eventualmente divergir. Mas eles são pessoas que estão lendo a mesma Constituição. A Constituição é uma só. O Código de Processo Penal é um só. O cara, um propõe 14 e outro propõe 1, Sofia. Esse cara tá tentando livrar a cara da mulher. Uhum. Desculpa, gente. Com certeza. Assim, a gente tá vendo isso aqui. E aí o Reinaldo diz aqui, com ironia, né? Estou curioso para ouvir Fux. É preciso que se diga que seu voto, um tanto sem foco na aceitação da denúncia contra o primeiro grupo de golpistas, deu, vamos dizer, gás à tese absurda da anistia. Especialmente como aquele papo de que o tribunal julgava sob violenta emoção, que falasse por si, não pelos outros. Ademais, ele concordou, na maioria das vezes, com a dosimetria do relator. Ajudou a alimentar a fantasia de que há centenas de pessoas submetidas a penas draconianas, quando se sabe que mais de 50% fizeram acordo de não persecução penal e mais de 25% foram condenados a penas inferiores a 1 ano. Trata-se a rigor de um não problema, estamos a falar de uma não causa, expõe-se aqui a invenção de um martírio, a extrema-direita usa o mané golpista para tentar livrar a cara de gente graúda. Se a Débora fosse absolvida, gente, era para tentar salvar o Bolsonaro, tá? Ah, não fosse o Supremo tão duro com a turma do 8 de janeiro, não haveria pressão pela anistia. Trata-se de uma falácia grosseira, derivada dos falsos motivos brandidos pelos bolsonaristas em favor da impunidade. Em primeiro lugar, demonstrado está, inexiste o tal excesso de rigor. Em segundo lugar, os graúdos do golpe, a começar por Bolsonaro, também acham que não fizeram nada demais. Observem a ligeireza como o ex-presidente diz, por exemplo, que estado de defesa e estado de sítio são meros remédios constitucionais. O Bolsonaro não podia ter decreto de golpe, gente. Não adianta a desculpa do jacaré que comeu a lição de casa que ele vem alegar. Eles estão usando essa Débora para tentar se martirizar, gente. E não funcionou. E através do Fux, inclusive.
Então, assim, é isso que rolou. O Reinaldo já antecipou o que seria a palhaçada de hoje, e ele falou disso também no programa dele da Band News. Vamos ver juntos aqui. Detonando também o Sóstenes. Hoje, a votação do caso Débora, da cabeleireira Débora. O ministro Luiz Fux havia pedido vista e anunciou que seu voto está pronto, e vamos ver qual é a pena que ele vai estabelecer para aquilo que foi chamado de maneira asquerosa, absurda, estúpida, de mero caso do batom. Né? Bem, o ministro Luiz Fux, nós sabemos, quando houve o julgamento da aceitação da denúncia do primeiro lote dos golpistas, no qual se insere Bolsonaro, ele fez ali considerações e divagações sobre tipos penais. Oh, será que tentativa de golpe de Estado e tentativa de rompimento do Estado de Direito não são o mesmo crime? Seria tentativa crime? Né? E resolveu, nessas deambulações teóricas, também falar sobre a pena excessivamente dura aplicada a Débora, né? E anunciou que ele certamente vai aplicar uma revisão, vai propor uma revisão. Vamos ver, 2-0 por enquanto pela condenação a 14 anos, sabendo sempre que ninguém cumpre essa pena toda, porque tem a progressão da pena. Ele tem de votar, Zanin tem de votar e depois Carmen Lúcia. Eu escrevi um texto no UOL nessa madrugada dizendo o seguinte: o voto de Fux vai nos dizer o que é que ele pretende, como ele vê um crime no presente de ataque golpistas, respectivo a certos três poderes, e que aceno ele envia a golpistas do futuro, não é? Reinaldo, esse caso da Débora pode marcar uma inflexão nas penas? Não, isso tudo é bobagem, porque isso precisa de alguma base material, né? Ou tem a revisão judicial, e isso está garantido desde sempre, está na nossa legislação, caso a caso, ou então, como tenho falado, se vota um texto no Congresso com causas de redução de pena e de elevação de pena. Né? Como a lei só retroage para beneficiar, poderia haver a redução de algumas penas. Agora, lembrando sempre o seguinte: esse é um caso falso, isso é uma mentira, isso é uma fantasia. Né? Mais de 75% das pessoas implicadas lá no 8 de janeiro ou fizeram acordo de não persecução penal, e isso significa mais de 50% do total, ou penas inferiores a 1 ano, coisa de 25%. Então a questão não existe. De toda sorte, vamos ver o que pensa Fux. Será um voto para punir golpistas do presente e do passado, ou será um voto que dá piscadelas para golpistas do futuro? E por falar nisso, o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL na Câmara, realmente perdeu qualquer senso, qualquer noção de limite, né? Ele falou com o Globo e disse que ele vai conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para saber, para sentir o tamanho da enfermidade por que ele está passando. Imaginem vocês. Então, agora, o Sóstenes Cavalcante acha que o Hugo Mota é doente. Aliás, o chefe religioso do Sóstenes, que é o Silas Malafaia, Sim. chamou Mota pelos piores palavrões em caixa alta nas redes sociais. Não é? Mas o Sóstenes disse: eu estou segurando a bancada, sempre ao Globo. Estou segurando a bancada toda que quer partir para cima do Hugo Mota nas redes sociais. Também estou administrando parlamentares e familiares de presos que querem fazer greve de fome. Quem fez isso primeiro?
finalmente ameaçou sim, né, com a questão da grana. O PL tem direito a 6,5 bilhões em emendas de comissão, um acordo informal com a presidência da Câmara, o PL fica com 30%, os outros 70% a presidência da Câmara divide entre os partidos. Ele está dizendo, nós vamos ficar com tudo se o Mota insistir em não votar a urgência. E aí, acreditem, ele disse que esse dinheiro será distribuído entre os parlamentares favoráveis à anistia. Sóstenes Cavalcante agora decidiu criar o orçamento paralelo da anistia. É uma vergonha sem limites. É isso aí. Gente, vocês estão vendo o que tá de fundo disso? É grana. Claro. É discussão Sempre é. sobre emenda, sempre é dinheiro, né? Tem a ideologia, mas tem sempre a grana por trás. Agora, ô Sofia, estamos inaugurando agora, né? Tem os ministros do Supremo Tribunal Federal, tem o terrivelmente evangélico, tem 2 bolsonaristas. Agora o Fux inaugurou o ministro semi-bolsonarista. Ele jura que não, mas os votos dele indicam o contrário. Pois é, agora não sei, a gente já pode dizer que o STF tem 2,5 ministros bolsonaristas. É, tomara que o negócio não seja contagioso, né? Que ninguém tenha mais ideias. Não fala isso. Aí, É, já que estamos falando aqui hum, sobre a questão da Débora e como os bolsonaristas reagem a isso, etc., vou trazer um conteúdozinho extra aqui para esse corte. Você viu boa. como Nicolas Ferreira reagiu à condenação da Débora? Não vi. Vou colocar aqui, ó. Rapaz. A Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Ele tá pedindo para o presidente dissolver a Suprema Corte. Isso aqui é uma tentativa de golpe também, tá, gente? Gente, ô Xandão, você tá vendo isso, Xandão? Já printou, né, Xandão? Se perdeu, se o Nicolas apagar, pega aqui no Meteoro. Temos provas. Gente, o cara tá pedindo um golpe. É isso. Ele tá pedindo um Até golpe. lá não tem o que fazer, as instituições do Brasil estão corrompidas, não tem que esperar nenhuma solução, isso inclui o Congresso, onde trabalho enquanto isso é não desistir, quem durar mais vence. Não, Nicolas, as instituições estão funcionando, vocês que estão cometendo crimes, amigo. Exato. É isso. Desculpa, eu não podia não trazer isso. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Sofia. Pessoal que tá assistindo ao vivo, a gente já volta. Dá um tchauzinho aqui pra vocês.